Billy Graham dizia: "Quando Deus fala, o mundo se cala." Hoje, Ele quer falar com você. Você está pronto para ouvir? Chega um momento na vida em que você percebe que a sua força sozinha não é suficiente. Você tenta manter tudo junto, mas quanto mais se agarra, mais as coisas escapam das suas mãos. Você trava batalhas na sua mente, na sua casa, nos seus relacionamentos e no seu coração. Faz tudo o que está ao seu alcance para que as coisas funcionem, para consertar o que foi quebrado, para carregar o peso das responsabilidades, dos medos e das expectativas. Mas não importa o quanto você se ache forte, chega um ponto em que a sua força já não basta. É nesse momento que você precisa se lembrar de que as mãos de Deus são mais fortes que as suas. Antes de começar, deixe um nos comentários se você acredita que Deus tem uma mensagem para você hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. E tem mais. Assista até o final, porque tem uma surpresa que vai tocar seu coração. A tendência humana é confiar na autossuficiência. Desde o nascimento, somos ensinados a ficar de pé, sozinhos, a tomar o controle, a superar as dificuldades pela nossa própria vontade. Mas sempre chegará um momento em que a vida trará algo pesado demais para carregarmos sozinhos. Pode ser uma doença que nenhum médico consegue curar, uma traição que te deixa quebrado, um fardo financeiro que parece impossível de superar, ou um vazio profundo na alma que nenhum sucesso, nenhum relacionamento e nenhuma posse conseguem preencher. Quando você chega a esse ponto, tem duas escolhas: continuar lutando sob o peso ou entregar tudo nas mãos daquele que nunca se cansa. As mãos de Deus são fortes o suficiente para carregar aquilo que você não pode. A Bíblia nos diz, em Isaías 41, versículo 10, "Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Isso significa que não importa o que você esteja enfrentando, não importa o quanto você se sinta fraco, essas mãos são poderosas o bastante para te sustentar. Ele não é como o homem. Ele não se cansa, não se sobrecarrega e nunca falha. As mesmas mãos que criaram os céus e a terra, as mesmas mãos que te formaram no ventre da sua mãe, são as que te sustentam neste exato momento. Alguns de vocês estão carregando fardos que Deus nunca quis que vocês carregassem. Vocês passaram anos tentando controlar os resultados, tentando consertar as pessoas, manipulando as circunstâncias a seu favor. Mas quanto mais você tenta controlar tudo, mais fora de controle as coisas ficam. Isso porque a vida nunca foi feita para ser carregada sozinha. Deus não te criou para atravessar as tempestades da vida pelas suas próprias forças. Ele quer que você deposite tudo aos pés dele, que solte o fardo e confie nas mãos dele para manter tudo em ordem. Pense em uma criança tentando carregar algo pesado demais. Não importa o quanto ela se esforce, o peso é grande demais para ela. Mas, assim que essa criança entrega o objeto nas mãos de um pai amoroso, a luta acaba. Esse pai, que é mais forte, consegue carregar o que a criança não pode. Da mesma forma, seu Pai Celestial está esperando que você pare de lutar e entregue tudo nas mãos dele. Renda-se a Deus não é sinal de fraqueza, é o maior ato de fé. O mundo diz para você continuar insistindo, perseverar, nunca desistir. Mas Deus diz, em Salmos 46, versículo 10, "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Ele te pede para confiar nele, para soltar suas preocupações, para parar de lutar batalhas que pertencem a ele. Você não precisa entender tudo, não precisa carregar o peso dos problemas de amanhã, não precisa fingir ser forte quando se sente fraco. As mãos de Deus são grandes o suficiente,
fortes o suficiente e fiéis o suficiente para manter sua vida unida, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Quando você realmente entende a força das mãos de Deus, o medo perde o controle sobre você. Você para de viver ansioso por coisas que não pode controlar. Para de perder o sono por problemas que estão além da sua capacidade de resolver. Para de se desgastar tentando dar conta de tudo sozinho. Ao invés disso, aprende a descansar na certeza de que o mesmo Deus que sustenta o universo também está te sustentando. As mãos de Deus não são apenas fortes, elas também são gentis. São as mãos que te levantam quando você cai, as mãos que enxugam suas lágrimas, as mãos que se estendem quando você sente que está se afogando. São as mãos que quebram correntes de escravidão, as mãos que abrem portas que ninguém pode fechar, as mãos que provêm quando faltam os recursos. Essas mãos são poderosas para salvar, poderosas para curar, poderosas para restaurar. Então, por que você ainda carrega aquilo que já deveria ter colocado nessas mãos? Por que ainda se preocupa com coisas que ele já prometeu cuidar? Por que ainda se desgasta tentando consertar o que só Deus pode consertar? As mãos dele são mais fortes que as suas. Sua sabedoria é maior que a sua. Seu poder vai além de tudo que você possa imaginar. E o momento em que você escolhe soltar seus fardos nas mãos dele é o momento em que finalmente encontra a paz. Confiar em Deus é um dos maiores desafios da vida, porque exige algo que a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer: deixar ir. Nos apegamos aos nossos planos, aos nossos medos, aos nossos desejos e até mesmo à nossa dor, pensando que se nos esforçarmos o suficiente, poderemos controlar o resultado. Mas confiar verdadeiramente em Deus significa soltar o controle que achamos ter sobre nossas vidas e colocar tudo nas mãos dele, mesmo quando não entendemos o que ele está fazendo. Deixar ir é difícil porque vai contra a nossa natureza humana. Desde pequenos, somos ensinados a assumir o controle, a trabalhar duro, a superar as lutas e a fazer as coisas acontecerem por nós mesmos. Somos condicionados a acreditar que se quisermos algo suficiente, temos que fazer de tudo para conquistar. E embora o trabalho duro e a perseverança sejam importantes, chega um ponto em que nossos esforços atingem seus limites. É aí que começa a confiança, quando reconhecemos que, por mais que tentemos, certas coisas só podem ser conduzidas por Deus. Tá pronto para ouvir o que Deus quer te dizer? Então comenta "Eu quero ouvir" e clique em curtir para apoiar o canal. Não vá embora. No final do vídeo, tem algo incrível esperando por você. Muitas pessoas dizem "Eu confio em Deus", mas na realidade ainda tentam controlar tudo. Elas oram pelos seus problemas, mas assim que terminam a oração, pegam de volta esses problemas e continuam se preocupando. Pedem para Deus abrir portas, mas quando as coisas não acontecem no tempo delas, começam a forçar as portas sozinhas. Dizem que entregam suas vidas a Deus, mas no fundo têm medo do que vai acontecer se realmente soltarem o controle. Mas confiar não é apenas uma questão de palavras, é uma ação. Confiar significa soltar o controle, dar um passo para trás e permitir que Deus trabalhe à sua maneira e no seu tempo. Soltar significa aceitar que você nem sempre terá as respostas. Haverá momentos em que Deus vai te pedir para andar pela fé, mesmo quando você não consegue ver para onde está indo. Abraão foi chamado para deixar sua casa e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, sem saber o destino. Pedro foi chamado para sair do barco e andar sobre as águas, sem saber se afundaria. Repetidas vezes, a Bíblia nos mostra que a verdadeira fé exige uma ação antes da compreensão. Deus nem sempre revela o quadro completo, mas Ele te chama
para confiar o suficiente para dar o próximo passo, mesmo quando não faz sentido. Um dos maiores obstáculos para soltar o controle é o medo. O medo sussurra: e se Deus não agir? E se as coisas não acontecerem como eu quero? E se eu acabar pior do que antes? O medo mantém as pessoas prisioneiras da ansiedade, tentando controlar cada detalhe da vida, porque no fundo, elas têm medo do que acontecerá se não fizerem isso. Mas medo e fé não podem coexistir. No momento em que você escolhe confiar em Deus, o medo perde o poder sobre você. No momento em que você decide soltar, começa a caminhar na paz que só Ele pode dar. Soltar também significa abandonar o passado. Algumas pessoas se agarram à dor, à amargura e ao arrependimento, recusando-se a entregar isso nas mãos de Deus. Repassam os erros do passado repetidamente, se perguntando como as coisas poderiam ter sido diferentes. Seguram feridas antigas, se recusando a perdoar aqueles que as feriram. Mas você não pode confiar plenamente em Deus enquanto se apega às coisas que Ele está te pedindo para deixar. A cura só começa quando você libera aquilo que te pesa. Confiar em Deus também significa entregar o futuro. Muitas pessoas são consumidas pela preocupação com o que o amanhã trará. Se estressam com finanças, carreira, relacionamentos e decisões, tentando planejar cada detalhe da vida. Mas Jesus disse em Mateus 6, versículo 34: Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Quando você confia em Deus, entende que Ele já sabe o que está por vir. Ele não controla apenas o hoje, Ele controla cada momento do futuro. Sua tarefa não é entender tudo, sua tarefa é confiar naquele que já tem tudo planejado. Soltar não é desistir, é escolher acreditar que o plano de Deus é melhor que o seu. É reconhecer que a sabedoria dele é muito maior que o seu entendimento. É descansar, na verdade, de que mesmo quando tudo parece fora de controle, ele ainda está no comando. É entregar sua vontade, seus desejos, seus medos e seu futuro nas mãos dele, sabendo que ele nunca falhará com você. Há uma verdade que cada pessoa precisa entender: os planos de Deus são maiores que os nossos. Não importa o quanto planejemos cuidadosamente nossas vidas, nem quanto esforço coloquemos para fazer as coisas acontecerem do nosso jeito, sempre chegará o momento em que perceberemos que nossos planos são limitados. Mas os planos de Deus vão além de tudo que podemos imaginar. Seus caminhos são altos, sua sabedoria é mais profunda e sua visão vai muito além do que podemos ver. As pessoas lutam com essa realidade porque querem estar no controle. Querem ditar como as coisas devem acontecer, quando devem acontecer e qual deve ser o resultado. Mas a vida nem sempre acontece como esperamos. Às vezes, portas que parecem perfeitas permanecem fechadas. Às vezes, as oportunidades que mais desejamos nos escapam. Às vezes, coisas que nunca quisemos entram em nossas vidas e mudam tudo. Nesses momentos, é fácil questionar Deus, é fácil se perguntar por que Ele permite que certas coisas aconteçam. É fácil duvidar se Ele realmente está nos guiando. Mas fé não é entender cada detalhe, é confiar que o plano dele é maior, mesmo quando não conseguimos enxergar. Os planos de Deus não são limitados pelas restrições humanas. O que parece ser um fracasso para nós pode ser o alicerce de algo muito maior. José, na Bíblia, teve sonhos de grandeza, mas, ao invés de ser elevado ao poder imediatamente, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e jogado na prisão. Sua vida parecia um desastre atrás do outro, mas Deus tinha um plano. Cada traição, cada provação, cada momento doloroso o preparava para a posição que Deus havia reservado para ele.
Se José tivesse sido libertado da prisão cedo demais, nunca teria estado no lugar certo, na hora certa, para interpretar o sonho de Faraó e se tornar o segundo no comando do Egito. O que parecia um longo e doloroso desvio era, na verdade, o caminho perfeito para o seu destino. Muitas pessoas cometem o erro de medir o plano de Deus pelo seu próprio cronograma. Elas presumem que, se algo não acontecer quando esperam, significa que Deus as esqueceu. Mas Deus nunca tem pressa e nunca se atrasa. Seu tempo é preciso e seu plano acontece exatamente como deve ser. Existem temporadas de espera que têm um propósito. Existem momentos de atraso que, na verdade, são atos de proteção divina. Há vezes em que o que queremos não nos é dado porque Deus tem algo muito melhor reservado. O emprego que você não conseguiu, o relacionamento que terminou, a oportunidade que escapou. E se essas coisas nunca deveriam fazer parte da sua história? E se Deus estivesse te redirecionando para algo que trará uma bênção muito maior do que tudo que você já imaginou? Comenta amém se você está com fé. Se curtiu, dá aquele like maroto e se inscreva no canal. Fica até o fim, porque tem uma revelação que você não vai querer perder. Os planos de Deus não são apenas maiores. Eles também são bons. Mesmo quando você passa por provações, mesmo quando sente dor, mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus ainda está trabalhando nos bastidores. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que nada é desperdiçado. Cada decepção, cada desafio, cada reviravolta inesperada é tecida em um plano muito maior do que qualquer coisa que você poderia imaginar para si mesmo. O problema é que as pessoas, frequentemente, resistem ao plano de Deus porque ele não se encaixa no delas. Elas se agarram a relacionamentos que Deus está pedindo para soltar, correm atrás de sonhos que Deus nunca planejou para elas, lutam contra as mudanças porque têm medo do desconhecido. Mas a rendição é a chave. Quando você para de resistir, quando deixa de tentar forçar o seu próprio caminho, quando finalmente solta e confia que Deus sabe o que está fazendo, é aí que você começa a ver o plano dele se desenrolar. Deus não vê como o homem vê. Ele vê o quadro completo, ele vê o que está por vir, ele sabe aonde o caminho leva. Enquanto você se preocupa com o hoje, ele já preparou o seu amanhã. Enquanto você se estressa com o que perdeu, ele prepara algo maior para colocar no lugar. Enquanto você está focado no que está na sua frente, ele está orquestrando algo além da sua imaginação. O plano dele não é apenas para o seu conforto imediato, mas para o seu propósito eterno. O que ele faz na sua vida não diz respeito apenas a este momento, mas a tudo o que ele destinou que você se tornasse. Não é fácil confiar quando você não entende. Não é fácil abrir mão dos seus próprios planos quando você trabalhou tanto por eles. Mas quando você realmente acredita que os planos de Deus são maiores, você não vive mais com o medo do desconhecido. Você não vai mais se agarrar a coisas que não são feitas para você. Você não ficará mais desanimado quando as coisas não acontecerem do jeito que você queria. Ao invés disso, você encontrará paz ao saber que aquele que segura o universo em suas mãos é o mesmo que guia a sua vida. A preocupação é um dos maiores ladrões da paz. Ela se insinua na mente, toma conta do coração e começa a controlar a maneira como a pessoa pensa e vive. A preocupação drena a energia, rouba a alegria e cria medo diante de coisas que talvez nunca aconteçam. Ela provoca noites sem sono, dias inquietos e pensamentos ansiosos que parecem nunca parar.
Mas por mais que uma pessoa se preocupe, isso nunca muda o resultado. A preocupação não resolve problemas. Ela apenas os amplifica. Não traz solução, só traz mais estresse. Ainda assim, tantas pessoas se encontram presas nesse ciclo, incapazes de se libertar. Deus nunca quis que seu povo vivesse num estado de ansiedade. Ele não criou o coração humano para carregar o peso do mundo. Por isso, ele nos chama para orar, ao invés de nos preocuparmos. Filipenses 4, versículo 6, diz: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Isso não é apenas uma sugestão, é um mandamento. Deus sabe que a preocupação não leva a lugar nenhum, mas a oração abre a porta para a paz. Quando uma pessoa ora, ela tira o foco do problema e coloca aquele que tem a solução no centro. Ela tira os fardos de seus próprios ombros e os coloca nas mãos de um Deus que é mais que capaz de lidar com eles. A oração é o antídoto para a preocupação. Não é apenas um ritual religioso, mas uma linha direta de comunicação com o Criador do Universo. É o ato de colocar cada medo, cada preocupação e cada incerteza nas mãos de um Pai amoroso. Ainda assim, muitas pessoas tratam a oração como último recurso, em vez de primeira resposta. Elas se esgotam, tentando todas as soluções humanas possíveis, e só quando chegam ao fim de suas próprias forças é que finalmente se voltam para Deus. Mas a oração nunca foi para ser o plano B. Ela deveria ser o alicerce da vida. Algumas pessoas hesitam em orar porque acham que seus problemas são pequenos demais para Deus se importar. Supõem que Ele está ocupado com coisas mais importantes, que suas lutas pessoais não são significativas o bastante para serem apresentadas a Ele. Mas nada está mais longe da verdade. O mesmo Deus que criou as vastas galáxias é o mesmo que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Nenhum problema é grande demais para Ele resolver, e nenhuma preocupação é pequena demais para Ele notar. Ele convida o seu povo a levar tudo a Ele. Cada medo, cada necessidade, cada esperança e cada preocupação. A preocupação é um sinal de confiança mal colocada. Ela revela que a pessoa está dependendo de sua própria capacidade ao invés do poder de Deus. Quando alguém se preocupa, está dizendo em essência: "Eu não acredito que Deus vai cuidar disso." Mas, quando escolhe orar, está dizendo: "Eu confio que Deus está no controle." A fé e a preocupação não podem coexistir. Ou a pessoa confia em si mesma, ou confia em Deus. E quanto mais ela ora, menos espaço a preocupação tem para criar raízes em seu coração. A oração nem sempre muda a situação imediatamente, mas sempre muda a pessoa que ora. Ela tira o foco do problema e o coloca na presença de Deus. Ela substitui o medo pela fé. Ela pega o desconhecido e o coloca nas mãos daquele que sabe de tudo. E à medida que a pessoa ora mais, ela começa a perceber que Deus sempre esteve no controle. As coisas que antes a preocupavam já não têm o mesmo poder sobre ela, porque ela aprendeu a entregá-las nas mãos daquele que tem a palavra final. Deus nunca falhou em cuidar do seu povo. O mesmo Deus que proveu o maná no deserto, que acalmou a tempestade com uma única palavra, que ressuscitou os mortos, é o mesmo Deus que ouve cada oração hoje. Ele não está distante, ele não está alheio, ele não é impotente. Ele está presente, ele ouve e ele é mais do que capaz. A preocupação não realiza nada, mas a oração muda tudo. E quando uma pessoa realmente aprende a orar, em vez de se preocupar, ela experimenta uma paz que o mundo não pode compreender. A vida é cheia de momentos que não fazem sentido. Há momentos em que portas se fecham de forma inesperada, em que provações surgem sem aviso
em que orações parecem não ter resposta e em que o caminho à frente é incerto. É nesses momentos que muitas pessoas questionam a Deus. Elas se perguntam por que Ele permite as dificuldades, por que Ele nem sempre revela seus planos, por que as coisas não acontecem como esperavam. Mas a verdade é que Deus trabalha de maneiras misteriosas. Seus planos vão muito além da compreensão humana. Seus métodos são mais altos que o raciocínio humano, e seu tempo é perfeito, mesmo que não se alinhe com as expectativas humanas. Ao longo das Escrituras, Deus mostrou que nem sempre age da maneira como as pessoas esperam. Quando quis libertar Israel da escravidão no Egito, Ele não usou um exército. Ele enviou um homem chamado Moisés, com nada além de um cajado e uma palavra de Deus. Quando quis derrotar um gigante chamado Golias, Ele não escolheu um poderoso guerreiro. Ele escolheu um jovem pastor com uma funda e 5 pedras. Quando quis salvar o mundo, Ele não enviou um rei conquistador. Ele enviou seu filho, nascido numa manjedoura, para morrer numa cruz. Os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. Ele não opera segundo a lógica humana e Ele não precisa da aprovação humana para cumprir o seu propósito. Vamos começar com tudo. Deixa um 2 nos comentários se você está pronto para mudar sua vida hoje. Curta, se inscreva e não pule o vídeo. Tem uma surpresa no final que vai te deixar sem palavras. Muitas vezes, as pessoas não reconhecem a mão de Deus agindo porque estão no lugar errado. Elas esperam por grandes sinais e respostas imediatas, mas Deus frequentemente age de forma sutil e inesperada. Ele pode usar provações para moldar o caráter, atrasos para construir a paciência, decepções para redirecionar caminhos e até a dor para produzir um grande propósito. O que pode parecer um retrocesso é muitas vezes uma preparação para algo maior. O que parece ser uma rejeição é, às vezes, uma proteção divina. O que parece ser uma oração sem resposta é, muitas vezes, Deus preparando algo melhor do que foi pedido. A história de José, na Bíblia, é um exemplo perfeito de como os caminhos misteriosos de Deus se desenrolam. José tinha sonhos de grandeza, mas em vez de se elevar ao poder, imediatamente foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e jogado na prisão. Se alguém tinha motivo para duvidar do plano de Deus, esse alguém era José. Mas, através de cada provação, Deus trabalhava nos bastidores. Cada traição, cada momento de sofrimento, cada atraso o levava à posição que Deus havia preparado para ele. Quando chegou o momento certo, José foi elevado ao poder no Egito, e os mesmos irmãos que o traíram tiveram que vir até ele pedir ajuda. Ao olhar para trás, José pôde ver que Deus esteve no controle o tempo todo. O que foi planejado para o mal, Deus usou para o bem. Os caminhos misteriosos de Deus muitas vezes são melhor compreendidos com o passar do tempo. No meio da tempestade, é difícil ver sua mão agindo. No coração da incerteza, é difícil confiar que Ele tem um plano. Mas aqueles que permanecem fiéis, um dia, olharão para trás e perceberão que cada passo, até os mais dolorosos, teve um propósito. A perda de um emprego, que pareceu devastadora na época, levou a uma oportunidade melhor. O relacionamento que terminou abriu espaço para a pessoa certa. A porta fechada, que causou frustração, protegeu de algo que teria causado dano. Ter fé significa confiar em Deus, mesmo quando nada faz sentido. Significa acreditar que Ele está agindo, mesmo quando não há provas visíveis. Significa se apegar às suas promessas, mesmo quando tudo parece ir na direção contrária. Os caminhos de Deus podem ser misteriosos, mas nunca são sem propósito. Ele vê o que o homem não pode ver, Ele sabe o que o homem não pode saber, e Ele está sempre orquestrando algo muito maior do que se pode imaginar.
Ele nunca está adiantado, nunca está atrasado e nunca erra. O que pode parecer confuso agora, um dia fará sentido perfeito. Porque Deus sempre está no controle, mesmo quando a vida parece incerta. A paciência e a fé são inseparáveis. Uma pessoa não pode realmente caminhar pela fé sem aprender a esperar pelo tempo de Deus, e ela não pode desenvolver a paciência sem confiar que as promessas de Deus se cumprirão. Porém, em um mundo que exige resultados instantâneos, a paciência muitas vezes é vista como fraqueza. As pessoas querem respostas rápidas, soluções imediatas e vitórias instantâneas. Mas Deus não opera segundo o calendário humano. Ele age segundo o seu plano perfeito, e esse plano, muitas vezes, requer espera. A pergunta é: sua fé permanecerá firme durante a espera, ou a impaciência levará à dúvida? A paciência não é apenas sobre esperar, mas sobre como se espera. Muitas pessoas afirmam ter fé em Deus, mas, quando as coisas demoram mais do que o esperado, sua fé começa a vacilar. Elas ficam frustradas, questionam o plano de Deus e, às vezes, até tentam tomar o controle nas próprias mãos. Mas a verdadeira fé permanece firme, mesmo nos atrasos. A verdadeira fé diz: talvez eu ainda não veja a resposta, mas confio que Deus está agindo. A verdadeira paciência não é passiva, é uma confiança ativa no tempo perfeito de Deus. Ao longo da Bíblia, as maiores promessas de Deus frequentemente foram cumpridas após longos períodos de espera. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de muitas nações, mas anos se passaram antes que ele visse essa promessa se cumprir. Nesse tempo, ele teve momentos de dúvida. Tentou forçar a promessa, tendo um filho com Agar, em vez de esperar pelo plano perfeito de Deus. Mas a promessa de Deus não foi esquecida. E no tempo certo, Isaque nasceu. O atraso não foi uma recusa, foi parte do processo. Se Abraão tivesse esperado pacientemente, teria evitado provações. Essa é uma lição para todos. Quando a impaciência leva a soluções humanas, ela geralmente traz problemas. Mas quando a fé leva à paciência, o plano perfeito de Deus se revela. Esperar em Deus não é fácil. O coração humano quer certezas, e quando as respostas não vêm rapidamente, a dúvida começa a sussurrar. E se Deus se esqueceu? E se essa oração nunca for respondida? Mas a fé silencia essas dúvidas. A fé diz: Deus é fiel, Ele nunca falhou antes e não vai falhar agora. Foi a fé que fez Noé construir a arca, mesmo quando não havia sinal de chuva. Foi a fé que permitiu a José confiar em Deus, mesmo quando estava na prisão. Foi a fé que manteve Moisés guiando os israelitas, mesmo quando o Mar Vermelho estava à frente deles. E em todos esses casos, a paciência foi necessária antes que a promessa se cumprisse. Um dos maiores testes de paciência é quando Deus está em silêncio. Há momentos em que parece que as orações não são respondidas, como se Deus estivesse distante, mas o silêncio não significa ausência. Deus sempre está agindo, mesmo quando não fala. Uma semente não cresce assim que é plantada, ela fica escondida na terra, invisível por um tempo, mas debaixo do solo, a vida está se formando. Quando chega a estação certa, essa semente rompe a terra e cresce para ser aquilo que foi destinada a ser. Assim é como Deus age. A estação de espera não é desperdiçada. É uma estação de preparação. A paciência é um sinal de maturidade. Uma criança chora por gratificação imediata, mas um adulto entende que algumas coisas levam tempo. Da mesma forma, a maturidade espiritual se revela na capacidade de confiar em Deus, mesmo quando a resposta não vem de imediato. Uma pessoa que não tem paciência sempre lutará com a fé, pois a fé exige crer antes de ver. As maiores bênçãos geralmente vêm para aqueles que estão dispostos a esperar.
porque na espera, Deus prepara o coração, fortalece o caráter e aprofunda a fé. Fé, sem paciência, leva à frustração, e paciência sem fé leva ao desespero. Mas quando fé e paciência trabalham juntas, a pessoa consegue permanecer firme. Não importa quanto tempo a espera dure. Ela não se adianta a Deus e não desiste no desespero. Ela caminha em paz, sabendo que cada atraso tem um propósito e que cada momento de espera é uma oportunidade de confiar mais em Deus. E no tempo certo, a promessa se cumprirá, porque Deus é sempre fiel aos que esperam nele com uma fé inabalável. Confiar em Deus significa mais do que simplesmente fazer uma oração e se afastar. Significa entregar completamente uma situação em suas mãos e resistir à vontade de retomar o controle. Muitas pessoas trazem seus fardos diante de Deus, pedindo para Ele assumir o controle, mas, assim que terminam de orar, pegam de volta esses fardos e se preocupam com o que vai acontecer. Mas a verdadeira fé não é apenas colocar algo nas mãos de Deus, é deixá-lo lá. A rendição é uma das coisas mais difíceis de se fazer, porque a natureza humana quer ter o controle. As pessoas querem resolver os problemas, encontrar soluções e determinar os resultados. Elas querem saber quando, como e por que as coisas vão acontecer. Mas a fé exige uma resposta diferente. A fé diz: Deus, eu te entrego isso, porque sei que tu és mais sábio, mais forte e mais capaz do que eu. A fé reconhece que os caminhos de Deus são mais altos e que seus planos são maiores, mesmo quando não fazem sentido. Antes de mergulhar na mensagem, comenta: Deus fala comigo, para mostrar sua fé. Dá um like, inscreva-se e fica ligado até o final. Tem algo especial que Deus preparou para você. Muitas pessoas lutam com isso porque o medo e a dúvida tentam dominar. Elas se perguntam se Deus realmente ouve. Elas se perguntam se Ele vai agir. Elas olham para as circunstâncias e começam a se preocupar novamente, mesmo depois de terem orado. Mas assim que uma pessoa toma o problema de volta para si, ela o tira das mãos de Deus, ela sai da confiança e entra na ansiedade. Ela permite que o medo tute sua fé. A Bíblia diz, em 1 Pedro 5, versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar não é o mesmo que segurar. Lançar significa jogar algo para longe de si e deixá-lo onde caiu. Deus não quer que seu povo carregue fardos que nunca foram destinados a eles. Ele pede que liberem esses fardos em suas mãos e confiem que Ele cuidará de tudo do jeito perfeito. Abraão teve que aprender essa lição. Quando Deus prometeu um filho a ele, Abraão acreditou na promessa, mas como os anos passaram sem nenhum sinal de cumprimento, ele e Sara decidiram agir por conta própria. Em vez de esperar por Deus, tentaram forçar a promessa através de um esforço humano e, como resultado, enfrentaram lutas desnecessárias. Mas quando Abraão finalmente se rendeu completamente ao tempo de Deus, a promessa se cumpriu exatamente como Deus havia planejado. É isso que acontece quando as pessoas realmente deixam as coisas nas mãos de Deus. Ele age de maneira que só Ele pode realizar. A preocupação não muda a situação, mas muda o coração. Ela rouba a paz, drena a energia e enfraquece a fé. Ela faz as pessoas duvidarem da bondade de Deus e esquecerem da sua fidelidade no passado. Mas, quando uma pessoa realmente entrega algo a Deus, se recusa a pegar de volta, ela experimenta uma paz que não pode ser explicada. Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz
vem quando a pessoa confia plenamente que Deus está no controle. Deixar algo nas mãos de Deus não significa ser passivo. Não significa não fazer nada ou ignorar suas responsabilidades. Significa fazer o que Deus chamou a pessoa para fazer e confiar a Ele o restante. Significa orar, crer e seguir em frente sem medo. Significa resistir à tentação de manipular os resultados ou forçar as soluções. Significa ser paciente, mesmo quando as coisas são incertas, e significa permanecer firme na fé, sabendo que Deus sempre está agindo, mesmo quando sua mão ainda não é visível. Deus é fiel. Ele nunca falhou, ele nunca errou, ele nunca esqueceu uma promessa. Quando algo é colocado em suas mãos, está no melhor lugar possível. Não há lugar mais seguro, nem plano mais sábio, nem poder maior. E quando uma pessoa realmente entrega seus fardos a Ele e se recusa a pegá-los de volta, ela verá Deus agir de maneira que só Ele pode fazer. Quando você coloca algo nas mãos de Deus, deixe lá. Confiar plenamente em Deus significa entregar todo o medo, todo o fardo e toda pergunta sem resposta, sem tentar controlar o resultado. A preocupação e a dúvida sempre tentarão se infiltrar, mas a fé os expulsa e diz: Deus, eu confio em Ti. Não importa o que aconteça. O tempo dele é perfeito, os caminhos dele são mais altos, e os planos dele são sempre para o bem daqueles que ele ama. Paciência e fé andam juntas. Esperar em Deus nunca é tempo perdido. É uma preparação para aquilo que ele vai realizar. Ele age de maneiras que nem sempre são compreendidas no momento, mas sua sabedoria está muito além da compreensão humana. Sua força é maior, suas mãos são mais poderosas, e quando uma pessoa realmente se entrega a Ele, encontra uma paz que não pode ser abalada. A escolha é simples: agarrar-se ao medo ou agarrar-se à fé, carregar o peso sozinho ou colocá-lo nas mãos daquele que sustenta o universo. Deus está sempre trabalhando, sempre se movendo e sempre sendo fiel. Confie plenamente nele e ele nunca falhará. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas o que isso realmente significa? É apenas um título, uma tradição ou algo mais? A verdade é que ser cristão não se resume a usar uma cruz no pescoço, a ir à igreja no domingo ou a fazer uma oração antes das refeições. Não é uma questão de nascer em uma família cristã ou de celebrar o Natal e a Páscoa. O cristianismo não é uma etiqueta que se cola como um crachá. É um modo de viver, uma relação pessoal profunda com Jesus Cristo que transforma você de dentro para fora. No mundo de hoje, o termo cristão é frequentemente usado de forma vaga. Alguns se identificam como cristãos simplesmente porque cresceram em um lar religioso, porque vivem em um país com valores cristãos. Outros pensam que fazer boas ações ou acreditar em Deus os torna cristãos. Mas Jesus nunca disse que o cristianismo se resumia a cumprir uma lista de deveres religiosos. Na verdade, ele alertou sobre ter aparência de piedade, mas faltar a verdadeira fé. Ele falou diretamente aos líderes religiosos de sua época, chamando-os de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de ossos por dentro. Ele não se impressionava com exteriores de religião, pois seus corações estavam longe dele. Um verdadeiro cristão é alguém cuja vida foi transformada pelo poder de Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, versículo 17: Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso significa que o cristianismo não se trata de modificar o comportamento ou seguir um conjunto de regras, mas de ser transformado de dentro para fora, ter o coração mudado por Deus. Quando uma pessoa realmente encontra Cristo, algo acontece que vai além de palavras ou aparências externas. Seus desejos mudam, suas prioridades se alteram e sua maneira de pensar é renovada.
um dos maiores equívocos é achar que frequentar a igreja faz automaticamente de alguém um cristão. Embora a igreja seja uma parte importante da vida de um crente, simplesmente estar presente nos cultos não significa que uma pessoa realmente segue a Cristo. Alguém pode sentar-se numa igreja todos os domingos por anos e ainda assim não ter um relacionamento com Jesus. O cristianismo não diz respeito à proximidade de um prédio de igreja, mas à proximidade com o próprio Cristo. Trata-se de conhecê-lo pessoalmente, não apenas saber coisas sobre ele. Existe uma grande diferença entre conhecer fatos sobre alguém e ter uma conexão profunda e pessoal com essa pessoa. Muitos sabem coisas sobre Jesus, que ele realizou milagres, que morreu na cruz, que ressuscitou, mas será que o conhecem como Senhor e Salvador? Entregaram suas vidas a ele? Ser cristão significa seguir Cristo em todos os aspectos da vida. Significa deixá-lo guiar, moldar as decisões e ser o fundamento de tudo. Não é apenas crer nele, é pertencer a ele. Jesus disse em João 14, versículo 15: Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. A verdadeira fé se reflete na obediência, na disposição de viver segundo a palavra de Deus, não apenas quando é conveniente, mas em todas as circunstâncias. Pessoas tratam o cristianismo como uma identidade social. Reivindicam o título, mas continuam vivendo como querem. Mas Jesus deixou claro que ser seu discípulo exige compromisso. Ele disse em Lucas 9, versículo 23, Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Não é uma decisão única ou um esforço ocasional, é uma entrega diária. Significa deixar de lado os desejos pessoais, resistir às tentações do mundo e viver em obediência a Deus. Não é sempre fácil, mas é o caminho para a verdadeira paz e alegria. O cristianismo é sobre transformação. Não se trata de autoaperfeiçoamento ou esforço moral, trata-se de nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos, um líder religioso, em João 3, versículo 3, a menos que uma pessoa nasça de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Esse novo nascimento não é físico, mas espiritual. É obra do Espírito Santo que muda uma pessoa de dentro para fora. Quando isso acontece, as evidências são claras. Um verdadeiro cristão mostrará os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas não são coisas que alguém consegue fingir por muito tempo. São o resultado natural de uma vida entregue a Cristo. Alguns podem se perguntar: como posso saber se sou realmente cristão? A resposta não está na frequência das suas orações, no quanto você doa para a caridade ou no quanto segue tradições religiosas. A verdadeira pergunta é: Jesus Cristo mudou a sua vida? Você deseja mais a Ele do que as coisas deste mundo? Você busca agradá-lo em tudo o que faz? Você o ama mais do que tudo? O verdadeiro cristianismo diz respeito ao coração. Não é sobre o que as pessoas veem por fora, mas sobre o que Deus vê por dentro. Fé e religião são frequentemente usadas como sinônimos, mas não são a mesma coisa. Religião é um conjunto de crenças, tradições e rituais que as pessoas seguem para se conectar com o divino, enquanto a fé é uma confiança pessoal e profunda em Deus. Muitas pessoas praticam uma religião sem realmente ter fé. Seguem costumes religiosos, recitam orações, assistem a cultos e observam tradições, mas seus corações permanecem inalterados. A fé, por outro lado, não se trata de ações externas. Trata-se de um relacionamento autêntico com Deus que transforma a pessoa de dentro para fora. Ao longo da história, as pessoas confiaram na religião para lhes dar um senso de segurança. Acreditaram que, se realizassem os rituais certos, dissessem as palavras certas
ou seguissem os costumes corretos, ganhariam o favor de Deus. Mas Deus nunca se interessou por práticas religiosas vazias. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas profundamente religiosas, mas que careciam de verdadeira fé. Os fariseus, por exemplo, eram extremamente religiosos. Cumpriam a lei meticulosamente, oravam em público, jejuavam regularmente e davam aos pobres. No entanto, quando Jesus estava diante deles, eles o rejeitaram. Sua religião era feita de regras e aparências, mas seus corações estavam longe de Deus. Jesus os repreendeu, dizendo em Mateus 15, versículo 8: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A verdadeira fé não se trata de seguir um conjunto de regras religiosas. Trata-se de uma entrega completa a Deus. Trata-se de confiar nele, não nas tradições ou nos próprios esforços. Muitas pessoas passam a vida tentando conquistar o amor de Deus por meio de boas obras. Pensam que, se forem boas, se derem à caridade, se frequentarem cultos religiosos, serão aceitas por Deus, mas a Bíblia deixa claro que a salvação não é algo que possa ser conquistado, é um presente. Efésios 2, versículos 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé é confiar na graça de Deus, não no esforço humano. A religião, muitas vezes, cria uma mentalidade de performance, onde as pessoas acreditam que precisam provar constantemente que são dignas diante de Deus. Isso leva ao medo, à culpa e à incerteza. Elas se perguntam se oraram o suficiente, se fizeram o bem o bastante, se seguiram todas as tradições corretas. Mas a fé traz liberdade. Quando uma pessoa realmente confia em Deus, ela não vive mais com medo de não corresponder às expectativas religiosas. Ela descansa na certeza de que o amor de Deus não se baseia no que ela faz, mas em quem Ele é. A fé é sobre relacionamento, não sobre rituais. Uma pessoa pode passar toda a vida praticando religião e nunca conhecer Deus pessoalmente. Pode ler textos religiosos, recitar orações e seguir tradições sem jamais experimentar a presença de Deus em sua vida. A fé é diferente. A fé é uma conexão viva e íntima com Deus. É acordar todos os dias com o desejo de conhecê-lo mais. É falar com Ele, não por obrigação, mas por amor. É confiar nele em cada situação, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. É crer em sua bondade, mesmo quando a vida é difícil. A religião frequentemente enfatiza o esforço humano, mas a fé se apoia no poder de Deus. Uma pessoa religiosa tenta ser boa o suficiente por si mesma, enquanto uma pessoa de fé reconhece que precisa da ajuda de Deus em cada passo. Jesus não veio para estabelecer uma religião. Ele veio para restaurar um relacionamento quebrado entre a humanidade e Deus. Ele não ensinou as pessoas a confiar em rituais ou tradições. Ele as ensinou a crer, a confiar, a ter fé. Ele disse em João 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse que as obras religiosas ou as tradições trariam a salvação. Somente a fé nele faria isso. A fé muda o coração de uma pessoa. A religião pode modificar o comportamento, mas não pode transformar a alma. Uma pessoa pode seguir regras religiosas e ainda estar cheia de raiva, orgulho ou ego. Quando a fé entra no coração de alguém, tudo muda. Seus desejos mudam, suas prioridades se realinham e ela começa a refletir o caráter de Cristo. Ela não segue a Deus por obrigação, mas por amor. Ela não serve para ganhar sua aprovação, mas porque já recebeu sua graça. A fé é sobre confiar em Deus, mesmo quando as coisas não fazem sentido. A religião frequentemente busca controlar tudo e explicar tudo. A fé exige acreditar que Deus está no controle.
mesmo quando a vida é incerta. Significa confiar no plano dele, mesmo quando não corresponde às expectativas pessoais. A fé não exige uma resposta. Ela descansa na soberania de Deus. Uma vida transformada é a marca da verdadeira fé. Não é simplesmente uma mudança de hábito, uma decisão de ser mais religioso ou um esforço para se tornar uma pessoa melhor. Uma vida transformada é o resultado de um encontro com Jesus Cristo. Uma mudança duradoura que começa no coração e se reflete em todas as áreas da vida. Quando uma pessoa realmente se entrega a Cristo, ela não é simplesmente melhorada. Ela é feita nova. A Bíblia declara em 2 Coríntios 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa transformação não é algo que acontece superficialmente, é uma renovação completa da alma. Muitas pessoas tentam se mudar por si mesmas, por meio da disciplina pessoal, dos rituais religiosos ou dos esforços morais. Mas a verdadeira transformação não é realizada pela força humana, é a obra de Deus na vida de uma pessoa. O mundo ensina o aprimoramento pessoal, mas Cristo traz uma transformação do coração. Há uma diferença entre modificar o comportamento e ser mudado por dentro. Uma pessoa pode tentar parar maus hábitos, falar de forma diferente ou agir com mais gentileza. Mas, sem uma mudança no coração, seus esforços serão apenas temporários. A verdadeira transformação não é sobre suprimir o pecado, mas sobre ser liberto do seu poder. Antes de encontrar Cristo, uma pessoa vive segundo a carne, guiada por desejos egoístas, orgulho e ambições mundanas. Seus pensamentos, suas escolhas e prioridades estão centrados em si mesma. Mas quando Cristo entra na vida de uma pessoa, tudo muda. Os desejos da carne não têm mais controle, pois o Espírito de Deus começa a guiar. As coisas que antes pareciam importantes, dinheiro, sucesso, reconhecimento, prazer, perdem sua força e um novo propósito toma o lugar. Em vez de buscar a satisfação pessoal, uma vida transformada busca honrar a Deus. Em vez de seguir os caminhos do mundo, um coração transformado segue os caminhos de Cristo. Essa transformação não significa que uma pessoa se torna perfeita da noite para o dia. O processo de crescimento espiritual continua ao longo da vida, mas as evidências da mudança são inegáveis. As coisas que antes traziam prazer já não satisfazem, e os pecados que pareciam pequenos agora causam convicção. O Espírito Santo trabalha por dentro, guiando, corrigindo e refinando. O desejo de agradar a Deus se torna mais forte do que o desejo de agradar ao mundo. Um dos sinais mais claros de uma vida transformada é uma mudança de prioridades. Antes de Cristo, a vida é centrada na ambição pessoal e nos prazeres temporários. Mas, quando uma pessoa é mudada por Deus, seu foco se desvia das preocupações terrenas para se voltar para questões eternas. Ela começa a ver as pessoas de forma diferente, a amar de forma diferente e a viver com um propósito maior do que ela mesma. Ela não corre mais atrás da aprovação do mundo, mas busca glorificar a Deus em tudo o que faz. Outra prova da transformação é a maneira como uma pessoa reage às provações e desafios. Antes de conhecer a Cristo, as dificuldades trazem medo, ansiedade e frustração. Mas uma vida transformada confia na soberania de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Em vez de ser controlada pelas circunstâncias, ela se apoia na fé. Ela entende que Deus está trabalhando em todas as coisas para o seu bem e que as provações são oportunidades de crescimento. Ela não reage mais com amargura ou raiva, mas com paciência e confiança. Uma vida transformada também se reflete nos relacionamentos. Antes de Cristo, há egoísmo, orgulho e um coração que não perdoa.
Mas quando Deus muda uma pessoa, o amor substitui o ódio, a humildade substitui a arrogância e o perdão substitui o ressentimento. Uma pessoa que foi perdoada por Deus aprende a perdoar os outros. Uma pessoa que experimentou o amor de Cristo começa a amar sem egoísmo. Em vez de guardar rancor, ela estende a graça. Em vez de buscar vingança, ela demonstra misericórdia. O mundo não consegue entender esse tipo de mudança. Não pode ser explicado pela razão ou pelo esforço humano. É a obra sobrenatural de Deus no coração de uma pessoa. Quando Jesus caminhava na terra, ele não apenas dizia às pessoas para serem melhores, ele transformava suas vidas. Ele pegou pescadores e os fez pescadores de homens. Ele pegou cobradores de impostos e os transformou em discípulos. Ele pegou os quebrantados, os perdidos e os excluídos e lhes deu um novo propósito. Esse mesmo poder ainda está atuando hoje. Muitas pessoas afirmam crer em Deus, mas a crença sozinha não transforma uma vida. Uma pessoa pode reconhecer a existência de Deus e continuar inalterada. A verdadeira fé é mais que palavras. É uma entrega que leva à transformação. Quando uma pessoa é realmente salva, sua vida traz evidências. Ela não continua nos antigos caminhos porque seu coração foi renovado. Suas ações, seus desejos e suas atitudes refletem a presença de Cristo nela. A prova do Espírito Santo na vida de um crente é inegável. Quando uma pessoa é realmente salva, o Espírito de Deus habita nela, guiando-a, convencendo-a e transformando-a de dentro para fora. Não é apenas um sentimento ou uma experiência emocional, é uma mudança profunda e duradoura que molda o caráter, as escolhas e o modo de viver de uma pessoa. A presença do Espírito Santo é o que distingue um verdadeiro discípulo de Cristo de alguém que apenas diz acreditar. Um dos primeiros e mais claros sinais do Espírito Santo é a convicção. Antes que uma pessoa venha a Cristo, o pecado não é motivo de verdade. Ela pode sentir culpa por uma falha, mas continua vivendo como quer. No entanto, quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, o pecado não pode mais ser ignorado. Coisas que antes pareciam aceitáveis agora causam desconforto. A mentira, a fofoca, o orgulho, a luxúria e o egoísmo já não parecem naturais. O Espírito Santo convence o coração, revelando o que desagrada a Deus e conduzindo o crente ao arrependimento. Essa convicção não é uma condenação, mas uma correção amorosa que aproxima a pessoa de Deus. Outro sinal da presença do Espírito Santo é uma sede crescente pela palavra de Deus. Antes da salvação, ler a Bíblia pode parecer entediante ou confuso, mas, quando o Espírito começa a agir, as palavras das Escrituras ganham vida. A Bíblia deixa de ser apenas um texto religioso. Ela se torna a palavra viva de Deus, falando diretamente ao coração. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo não lê a Bíblia por obrigação, mas por um profundo desejo de conhecer mais a Deus. Ela anseia pela verdade espiritual, buscando sabedoria e direção em todas as áreas da vida. O Espírito abre o entendimento, revelando as verdades de Deus de uma forma que a mente humana jamais poderia compreender sozinha. Um caráter transformado também é prova da obra do Espírito Santo. A Bíblia descreve o fruto do Espírito em Gálatas 5, versículos 22 e 23, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não vêm naturalmente à natureza humana. As pessoas podem tentar ser boas ou pacientes por conta própria, mas o verdadeiro fruto espiritual é produzido unicamente pelo poder do Espírito Santo. Alguém que antes lutava com a raiva começa a demonstrar mansidão. Quem vivia na ansiedade encontra uma paz inexplicável. Um coração que antes estava cheio de ódio e amargura
torna-se cheio de amor e perdão. Essas mudanças não são o resultado de esforço humano, mas do Espírito de Deus transformando o coração. A obediência à palavra de Deus é outro sinal inegável da presença do Espírito Santo. Um verdadeiro crente não apenas ouve a palavra, mas vive de acordo com ela. Antes de Cristo, as pessoas vivem segundo seus próprios desejos, fazendo o que acham certo. Mas quando o Espírito Santo entra, há uma mudança. A obediência se torna um ato de amor e não um fardo. Um crente deseja agradar a Deus não por medo, mas porque o Espírito colocou dentro dele o desejo de seguir seus caminhos, mesmo quando obedecer é difícil. O Espírito Santo dá força e direção, ajudando a caminhar na justiça. O discernimento espiritual é outra evidência do Espírito Santo. O mundo está cheio de enganos, e sem a direção do Espírito, é fácil ser iludido. Muitos ensinamentos parecem bons, muitas filosofias parecem sábias, mas nem tudo está alinhado com a verdade de Deus. O Espírito Santo dá aos crentes a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Ele protege contra o engano, guiando-os à verdade e expondo as mentiras do inimigo. Uma pessoa cheia do Espírito não segue cegamente os caminhos do mundo, mas busca a sabedoria de Deus, testando tudo à luz da sua palavra. Uma vida de oração profunda é outro sinal da presença do Espírito. A oração deixa de ser uma rotina ou uma lista de pedidos e se torna uma conversa autêntica e contínua com Deus. O Espírito Santo ensina como orar, intercede quando faltam palavras e traz uma sensação de proximidade com Deus que antes não existia. Mesmo nos momentos de fraqueza, quando o crente não sabe o que dizer, o Espírito ora por ele com gemidos inexprimíveis. Há uma nova confiança para se aproximar de Deus, sabendo que Ele ouve e responde. A ousadia na fé também é uma marca do Espírito Santo. Antes de receber o Espírito, muitas pessoas têm medo de se posicionar por Cristo, temem a rejeição, a perseguição ou serem diferentes do mundo. Mas quando o Espírito enche uma pessoa, o medo é substituído pela coragem. Os apóstolos, que antes se escondiam com medo após a crucificação de Jesus, tornaram-se pregadores ousados do Evangelho depois de receberem o Espírito Santo. Eles falavam com autoridade, realizavam milagres e suportavam perseguições sem vacilar. Esse mesmo poder está disponível para os crentes hoje, permitindo-lhes permanecer firmes na fé, compartilhar o Evangelho e viver sem vergonha por Cristo. O Espírito Santo também traz a certeza da salvação. Muitas pessoas lutam com a dúvida, perguntando-se se realmente são salvas. Mas quando o Espírito habita dentro, ele testifica ao coração do crente que ele é filho de Deus. Há uma paz interior, um conhecimento profundo que não pode ser abalado. Essa certeza não vem das realizações pessoais ou dos sentimentos, mas do Espírito confirmando a promessa de Deus de vida eterna. A obediência à palavra de Deus é o fundamento de um verdadeiro relacionamento com Ele. Não se trata apenas de saber o que a Bíblia diz, mas de viver segundo a sua verdade. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas nem todas escolhem obedecê-la. Alguns leem as Escrituras e concordam com seus ensinamentos, mas continuam vivendo como querem. Mas a verdadeira fé se prova pela obediência. Jesus deixou isso claro quando disse em João 14, versículo 15: Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. A obediência não é uma questão de legalismo ou dever religioso, é uma expressão de amor, confiança e devoção a Deus. Desde o princípio, a obediência tem sido central no relacionamento com Deus. No Jardim do Éden, Adão e Eva receberam um simples mandamento. Eles tinham liberdade para desfrutar de tudo que Deus havia criado,
exceto de uma árvore. No entanto, escolheram desobedecer. Esse único ato de rebelião trouxe o pecado ao mundo, separando a humanidade de Deus. A desobediência deles teve consequências, assim como a desobediência tem até hoje. Quando as pessoas ignoram os mandamentos de Deus e vivem segundo seus próprios desejos, saem da sua vontade, abrindo a porta para a confusão, o caos e a destruição. Mas, quando lhe obedecem, andam na sua proteção, bênção e propósito. A obediência exige rendição. Isso significa abrir mão dos desejos pessoais, do orgulho e da necessidade de controle. Muitas pessoas lutam com a obediência porque querem fazer as coisas do seu jeito, querem as bênçãos de Deus sem se submeter à sua autoridade. Mas a verdadeira obediência não escolhe qual parte da palavra de Deus seguir. Ela não diz, eu obedecerei a Deus quando for conveniente, ou seguirei esses mandamentos quando sentir vontade. A obediência é uma decisão diária de confiar que os caminhos de Deus são mais altos e melhores do que o entendimento humano, mesmo quando esses mandamentos parecem difíceis, mesmo quando vão contra os sentimentos pessoais ou opiniões do mundo. A obediência escolhe a fé em vez da dúvida, a submissão em vez da vontade própria. A Bíblia está cheia de exemplos daqueles que obedeceram a Deus e daqueles que não obedeceram. Noé recebeu a ordem de construir uma arca, mesmo nunca tendo visto a chuva. O mundo zombava dele, mas ele obedeceu. Como resultado, ele e sua família foram salvos do dilúvio. Abraão foi chamado para deixar sua terra natal e ir para um lugar que nunca tinha visto. Ele não questionou Deus, ele obedeceu. E sua obediência o fez pai de muitas nações. Por outro lado, o rei Saul desobedeceu a Deus, oferecendo um sacrifício que não tinha permissão para fazer. Sua desobediência lhe custou o reino. A lição é clara. A obediência conduz ao favor e à bênção de Deus, enquanto a desobediência traz consequências e separação dele. A obediência não se trata apenas de evitar o pecado, mas de seguir ativamente as instruções de Deus. Não basta simplesmente se abster de fazer o mal. A verdadeira obediência busca fazer o que é certo. Quando Deus chama uma pessoa para perdoar, ela obedece, mesmo quando é difícil. Quando Ele a chama para dar, ela obedece, mesmo quando isso exige sacrifício. Quando Ele a chama para sair em fé, ela obedece, mesmo quando não consegue ver o quadro completo. A obediência nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Uma vida de obediência traz paz. Muitas pessoas vivem na ansiedade, na agitação, porque estão desalinhadas com a vontade de Deus, correm atrás dos próprios planos, confiando na própria força e acabam frustradas e exaustas. Mas aqueles que se submetem aos mandamentos de Deus experimentam descanso e direção. A obediência também traz crescimento espiritual. Uma pessoa não pode amadurecer na fé se resiste continuamente às instruções de Deus. Quanto mais obedece, mais entende o coração dele. Quanto mais segue sua direção, mais anda perto dele. A obediência fortalece a fé, aprofunda a confiança e abre a porta para de agir de maneiras que vão além da compreensão humana. O próprio Jesus deu o exemplo supremo de obediência. Ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas a do Pai. No jardim do Getsêmani, diante do sofrimento da cruz, ele orou em Lucas 22, versículo 42. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele escolheu a obediência, mesmo quando foi doloroso, mesmo quando lhe custou tudo. Por causa da sua obediência, a salvação se tornou possível para todos os que creem. Se o Filho de Deus se humilhou em perfeita obediência, quanto mais seus discípulos devem se submeter à vontade do Pai. A obediência não se trata de perfeição, mas de um coração disposto. Deus não espera que as pessoas nunca errem,
mas espera delas um coração que deseja segui-lo. Quando falham, arrependem-se e se realinham com sua palavra. Um verdadeiro discípulo de Cristo não vive em rebelião constante, mas em uma busca contínua pela obediência. É por meio dessa obediência que experimentam a plenitude da presença de Deus, a profundidade do seu amor e o poder das suas promessas. O arrependimento e a rendição estão no centro de um verdadeiro relacionamento com Deus. Sem arrependimento, não há perdão, e sem rendição, não há verdadeira transformação. Muitas pessoas acreditam que seguir a Deus significa simplesmente crer nele, mas o simples fato de crer não é suficiente. A Bíblia deixa claro em Tiago 2, versículo 19, que até os demônios creem em Deus e tremem, mas continuam em rebelião. A verdadeira fé é marcada por um coração transformado, e essa transformação começa com arrependimento e rendição. Arrepender-se não é apenas sentir-se mal pelo pecado, mas sim se afastar dele. Muitas pessoas sentem culpa quando fazem algo errado, mas a culpa sozinha não traz mudança. O arrependimento vai além da culpa, é uma mudança completa de direção. É perceber que o pecado separa a pessoa de Deus e decidir caminhar em sua vontade. O arrependimento não é sobre tentar ser uma pessoa melhor pela força humana, mas reconhecer a necessidade da misericórdia de Deus e permitir que Ele mude o coração. Ao longo das Escrituras, o arrependimento sempre foi uma exigência para aqueles que buscam a Deus. João Batista pregou o arrependimento antes que Jesus iniciasse seu ministério, chamando o povo a se afastar do pecado e preparar o coração para a vinda do Messias. O próprio Jesus pregou o arrependimento, declarando em Mateus 4, versículo 17: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus." Ele não apenas convidou as pessoas a crerem nele, mas as chamou ao arrependimento. Sem arrependimento, a fé é vazia, porque a verdadeira fé conduz a uma vida transformada. O arrependimento exige humildade. Muitas pessoas resistem ao arrependimento porque não querem admitir que estão erradas. O orgulho as impede de reconhecer sua necessidade de Deus. Elas justificam suas ações, se comparam aos outros e arrumam desculpas para seus pecados. Mas o arrependimento não pode acontecer em um coração que se recusa a se humilhar. A pessoa precisa se apresentar diante de Deus com honestidade, reconhecendo sua própria fraqueza e incapacidade de se salvar sozinha. Ela deve admitir que o pecado não é apenas um erro ou uma fraqueza, mas uma rebelião contra um Deus santo. O verdadeiro arrependimento não culpa os outros, nem minimiza os erros. Ele assume total responsabilidade e busca a misericórdia de Deus. O arrependimento também exige sinceridade. Não se trata apenas de dizer as palavras certas ou cumprir rituais religiosos. Deus vê o coração e sabe quando o arrependimento é verdadeiro. Algumas pessoas confessam seus pecados, mas não têm nenhuma intenção de mudar. Pedem perdão, mas continuam vivendo da mesma maneira. O verdadeiro arrependimento não é usar a graça de Deus como desculpa para continuar pecando. É uma decisão de se afastar completamente do pecado. É um compromisso de viver de forma diferente, seguindo os caminhos de Deus e não mais os desejos pessoais. A rendição é a próxima etapa depois do arrependimento. Muitas pessoas querem o perdão, mas não querem entregar o controle de suas vidas a Deus. Querem a salvação sem a obediência, a graça sem o compromisso. Mas Jesus foi claro ao dizer em Lucas 9, versículo 23, "Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me." Render-se significa abrir mão dos próprios planos, desejos e do controle. É confiar plenamente em Deus, mesmo quando seus caminhos não fazem sentido. A rendição é renunciar ao direito de viver a vida segundo os próprios termos. Muitos lutam com a rendição
porque têm medo do que isso vai custar. Preocupam-se com o que terão que deixar para trás, com o que os outros vão pensar ou com as mudanças que ocorrerão em suas vidas. Mas a rendição não é sobre perder, é sobre ganhar. Quando uma pessoa se rende a Deus, ela não perde nada que seja realmente precioso. Ela ganha tudo. Ela troca o medo pela paz, a fraqueza pela força e os prazeres temporários pela alegria eterna. A rendição não é uma decisão única, mas um compromisso diário. A cada dia, o crente precisa escolher submeter seus pensamentos, desejos e ações a Deus. Ele precisa resistir à tentação de tomar o controle novamente e confiar que o plano de Deus é maior do que tudo o que ele mesmo poderia construir. A rendição é um ato de fé. Acreditar que os caminhos de Deus são mais altos, que sua sabedoria é maior e que seu amor é mais profundo do que tudo que o mundo pode oferecer. Arrependimento e rendição andam juntos. Ninguém pode se render verdadeiramente a Deus sem antes se arrepender de seus pecados. E o verdadeiro arrependimento leva naturalmente à rendição. Quando uma pessoa se arrepende, ela se afasta da vida antiga, mas é a rendição que a permite caminhar na nova vida que Deus tem para ela. Sem rendição, o arrependimento se torna palavras vazias. Sem arrependimento, a rendição perde o sentido. Juntos, eles marcam o início de uma vida totalmente dedicada a Deus. O arrependimento e a rendição trazem liberdade. Muitas pessoas vivem escravizadas pelo pecado, pelo medo e pela culpa, porque se recusam a se arrepender e a se render a Deus. Elas carregam o peso do passado, tentando consertar a vida sozinhas, mas acabam presas no mesmo ciclo. Mas quando realmente se arrependem e se rendem a Deus, esse fardo é tirado. Deus afasta o pecado delas para tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. Ele enche o coração delas de paz, sabendo que não são mais definidas pelo passado, mas pela sua graça. Deus está sempre pronto para receber aqueles que se arrependem e se rendem. Ninguém está longe demais, nenhum pecado é grande demais e nenhum passado é tão quebrado que Deus não possa restaurar. A Bíblia promete em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não rejeita aqueles que se aproximam dele com o coração sincero. Ele os acolhe de braços abertos, pronto para restaurar, renovar e transformar. A certeza da salvação é um dos maiores presentes que Deus dá àqueles que colocam sua fé nele. É a confiança profunda e inabalável de que a pessoa é salva, não por seus próprios esforços, mas pela obra completa de Jesus Cristo. Muitas pessoas lutam com dúvidas sobre sua salvação, mas a salvação não se baseia no esforço humano. Ela é baseada na promessa de Deus, e Ele é fiel para cumprir sua palavra. A salvação não é um sentimento, é uma realidade enraizada na verdade da palavra de Deus. Os sentimentos mudam de dia para dia. Alguns dias, uma pessoa pode se sentir próxima de Deus, e em outros dias, ela pode se sentir distante. Mas a salvação não depende das emoções. Ela depende da promessa imutável de Deus. A Bíblia declara em João 3, versículo 16, que todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Não é uma vida temporária, nem condicional, é eterna, o que significa que não pode ser perdida ou retirada. Se a salvação pudesse ser perdida, isso significaria que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Mas a sua obra na cruz foi completa e nada precisa ser acrescentado a ela. Uma das maiores fontes de certeza é a palavra de Deus. A Bíblia está cheia de promessas que confirmam a salvação para aqueles que creem. Jesus disse em João 10, versículos 27 e 28,
Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas nunca perecerão e ninguém as arrancará da minha mão. Essa é uma promessa direta do Filho de Deus. Aqueles que pertencem a Ele estão seguros em suas mãos. Nenhuma força no céu ou na terra pode tirá-las do seu amor. A presença do Espírito Santo é outra confirmação da salvação. A Bíblia ensina em Efésios 1, versículo 13, que quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quando uma pessoa é salva, o Espírito Santo vem habitar nela como um selo, uma garantia de sua herança em Cristo. O Espírito testemunha ao coração do crente que ele é filho de Deus. Não é apenas uma experiência religiosa exterior, mas uma transformação interior. O Espírito Santo convence, guia, fortalece e dá segurança, dando confiança de que as promessas de Deus são verdadeiras. Aqueles que são cheios do Espírito experimentam um novo desejo pela justiça, uma fome pela palavra de Deus e um relacionamento crescente com Ele. Uma vida transformada é outra prova da salvação. Embora as boas obras não salvem uma pessoa, elas são o resultado natural de um coração que foi transformado por Deus. A Bíblia diz em Tiago 2, versículo 17, que a fé sem obras está morta. O que significa que a verdadeira fé produz uma mudança real. Um crente não continua nos mesmos padrões de pecado e rebeldia, mas cresce na obediência à palavra de Deus. Há um novo amor pela santidade, um desejo de seguir a Cristo e uma vontade de se submeter à vontade de Deus. Essas mudanças não acontecem da noite para o dia, mas são sinais de que o Espírito Santo está trabalhando no coração, moldando o crente à imagem de Cristo. Outro aspecto da certeza é a perseverança. Os verdadeiros crentes permanecem na fé. Eles podem enfrentar lutas, dúvidas e provações, mas não abandonam sua confiança em Cristo. Jesus disse em Mateus 24, versículo 13: Aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor mantém firmemente seus filhos, dando-lhes a graça de continuar na fé, mesmo quando se sentem fracos. Aqueles que realmente pertencem a Cristo não se afastam dele, pois ele os guarda no seu amor. O inimigo muitas vezes tenta semear sementes de dúvida no coração dos crentes. Ele sussurra mentiras, fazendo-se perguntar se realmente são salvos, se pecaram demais ou se Deus os abandonou. Mas a palavra de Deus é clara em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que realmente colocaram sua fé nele estão perdoados, justificados e feitos justos pela sua graça. Não se trata de ser bom o suficiente, orar o suficiente ou fazer o suficiente. Trata-se de confiar no que Cristo já fez. A salvação é certa porque é baseada na promessa de Deus, não no esforço humano. Se a salvação dependesse da perfeição humana, ninguém seria salvo. Mas é um dom, dado livremente pela fé em Jesus Cristo. Não é conquistada, é recebida. Aqueles que verdadeiramente se arrependeram e confiaram nele podem descansar, na certeza de que pertencem a ele para sempre. Deus não quebra suas promessas e sua graça é maior do que qualquer fracasso. A segurança de um crente não está na sua capacidade de se apegar a Deus, mas na capacidade de Deus de se apegar a Ele. Ouvir a mensagem de Billy Graham em Pare e Ouça, Deus tem algo urgente para te dizer, é como sentir um chamado direto do coração de Deus. A cada palavra, eu me vi confrontado com a realidade de que muitas vezes corro pela vida sem parar para ouvir o que realmente importa. No Brasil, onde o ritmo acelerado das grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro nos engole, e onde as festas, o futebol e as reuniões familiares
preenchem nossos dias, é fácil esquecer que Deus está tentando falar conosco. A mensagem de Graham me fez refletir sobre como, em meio ao barulho do mundo, eu preciso silenciar minha alma para ouvir a voz suave e poderosa do Criador. É um convite para deixar de lado a autossuficiência tão valorizada em nossa cultura, onde somos ensinados a dar um jeito em tudo sozinhos e reconhecer que só Deus tem o poder de carregar nossos fardos mais pesados. O que mais me tocou foi a ênfase de Graham em confiar nas mãos de Deus. No Brasil, a fé é parte essencial da nossa identidade. Seja nas romarias à Aparecida, nas orações antes do churrasco de domingo ou nas promessas feitas em momentos de desespero, acreditamos em um Deus que cuida de nós. Mas quantas vezes, mesmo com essa fé, tentamos resolver tudo sozinhos? Eu me peguei lembrando de momentos em que insisti em controlar situações. Um problema financeiro, um conflito familiar, uma decisão difícil, sem entregar verdadeiramente a Deus. A mensagem me ensinou que confiar não é apenas orar e esperar, mas soltar o controle, descansar, na certeza de que Deus está agindo, mesmo quando não vejo. Isso exige humildade, algo que nossa cultura, tão cheia de garra e orgulho, às vezes resiste em abraçar. Outro ponto que mexeu comigo foi a urgência da mensagem. Graham nos lembra que Deus não fala apenas para nos confortar, mas para nos transformar. No Brasil, onde a espiritualidade é vibrante, muitas vezes reduzimos a fé a rituais ou momentos de emoção, como cantar louvores ou participar de missas. Mas Deus quer mais. Ele quer mudar nossa vida, nossos hábitos, nossas prioridades. Isso me fez pensar em como posso ser mais intencional em minha fé. Em vez de apenas pedir bênçãos, preciso perguntar: Deus, o que queres que eu faça? Essa pergunta exige coragem, porque a resposta pode nos tirar da zona de conforto, como abandonar um ressentimento, perdoar alguém ou mudar uma atitude que nos afasta de Deus. A principal lição que aplico na minha vida é a prática diária de parar e ouvir. No Brasil, onde a vida é uma mistura de alegria e luta, é fácil se distrair com o imediato, o trabalho, as contas, as redes sociais, mas decidi reservar momentos do meu dia para orar em silêncio, ler a Bíblia e buscar a direção de Deus. Isso não é só sobre espiritualidade, mas sobre viver com propósito. Quando ouço Deus, encontro paz para enfrentar os desafios e sabedoria para tomar decisões. Também aprendi a confiar mais no tempo de Deus. Nossa cultura valoriza a pressa, o agora, mas Deus opera na eternidade. Esperar não é fraqueza, é fé em ação. Por fim, a mensagem de Graham me desafia a viver uma fé autêntica, não apenas nas palavras, mas nas ações. No Brasil, onde a solidariedade é forte, posso refletir o amor de Deus ajudando um vizinho, perdoando um amigo ou sendo luz em meio à escuridão. Minha maior aplicação é esta: ouvir Deus não é só para mim, mas para que eu possa ser um canal de bênçãos para os outros. Que eu possa viver de forma que, ao me verem, as pessoas sintam o toque de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Nos comentários, deixe um "Deus falou comigo" ou compartilhe o que você aprendeu hoje. Sua interação nos ajuda a espalhar essa palavra poderosa. Fique com Deus e até o próximo vídeo.